em algum almoço de família, alguém falou isso para você com certeza em algum momento da sua vida. Financiamento imobiliário é roubo. Você compra uma casa e paga 3 casas para o banco. O governo brasileiro paga hoje na casa dos 14% ao ano para pegar dinheiro emprestado. É o valor da taxa Selic. E você, pessoa física, consegue pegar dinheiro emprestado do banco pagando na casa dos 11% ao ano por 30 anos, com essa taxa praticamente travada, quase que uma taxa 100% fixa. E aí pensa comigo, o maior devedor do país, que pode literalmente imprimir moeda, paga mais caro do que você. E paga mesmo. Isso se chama financiamento imobiliário. É uma distorção brasileira e distorção, quando a gente fala de economia, costuma ter prazo de validade. E antes de eu te explicar o porquê, eu quero que você guarde um número na sua cabeça. R$484 mil. Daqui a pouco você vai entender por que esse número é seu. Essa distorção tem nome, é o subsídio cruzado. O dinheiro que financia imóvel no Brasil vem, em grande parte, da poupança, que rende 6,17% ao ano, mais TR, e do FGTS, que rende, por lei, 3% ao ano, mais TR. Ou seja, milhões de brasileiros deixam o seu dinheiro aplicado a taxas baixíssimas e uma regra do sistema obriga que esse dinheiro parado, esse dinheiro rendendo pouco, seja direcionado para o financiamento imobiliário, seja direcionado para pessoas que querem comprar imóveis. E aí vem aquela objeção clássica que você com certeza já ouviu em algum almoço de família, alguém falou isso para você com certeza em algum momento da sua vida. Financiamento imobiliário é roubo. Você compra uma casa e paga 3 casas para o banco. E quando você faz uma conta básica, parece até ser verdade. Afinal, se você financiar R$500 mil em 30 anos na tabela saque, a uma taxa de 11,5% ao ano, que é uma taxa bem realista na data de hoje, somando todas as parcelas, você vai pagar mais de R$1.300.000, mais de 2,5 vezes o valor da casa, ou seja, parece um roubo, não parece? Mas essa conta tem 2 erros gravíssimos, e quem entende esses 2 erros para de ter medo de financiamento e começa a usar o financiamento como uma ferramenta para mudar de vida, como uma ferramenta para ter segurança na sua vida. O primeiro erro é somar dinheiro de épocas diferentes como se eles fossem a mesma coisa. Na tabela saque, por exemplo, a parcela cai todo mês. Ela começa mais alta e vai caindo até que fica bem reduzida ao final do contrato. A sua última parcela, nesse exemplo que eu dei, por exemplo, vai ser de mais ou menos R$1.400. Quando a gente considera a inflação, e se a gente considerar a inflação baixa, a inflação dentro da meta atual do governo, que é na casa dos 5%, esses R$1.400 que você vai pagar daqui a 30 anos é mais ou menos R$380 de dinheiro de hoje. Ou seja, você não paga na prática R$1.300.000 por essa casa de R$500 mil. Você paga um fluxo de parcelas que vão sendo corroídas mês após mês, ano após ano, pela inflação. Enquanto o imóvel, que é um ativo real, tende a subir pelo menos igual à inflação ou se valorizar se você comprar num bairro bom e se você comprar um bom imóvel. Então, somar 360 parcelas nominais e comparar com o preço à vista do bem, o preço à vista daquele imóvel, é somar moedas de épocas diferentes. É uma conta que à primeira vista parece certa, que à primeira vista parece algo escandaloso, mas que não faz sentido nenhum, porque as parcelas lá da frente valem muito menos do que o dinheiro de hoje, do que o dinheiro à vista. E o segundo grande erro que as pessoas cometem é achar que o prazo de 30 anos é uma sentença, mas ninguém é obrigado a levar o financiamento até o fim. A maioria das pessoas acaba pagando bem antes do que o prazo máximo, que atualmente é de 35 anos. E a mesma coisa no nosso exemplo de R$500 mil. Se você paga R$2.000 por mês além da parcela, abatendo direto do saldo devedor, ou seja, se você amortiza, os 30 anos viram 12 anos e o total de juros cai de 822 mil para apenas R$338 mil. Então lembra do número que eu pedi para você guardar? R$484 mil. Essa é a economia, quase R$500 mil com apenas R$2.000 por mês, além do valor da parcela. Não é nenhuma mágica, não é nenhum segredo, não é nada mais do que matemática básica. Todo real extra que você paga, além da parcela, vai direto para o saldo devedor. E tem mais, o FGTS que você tem parado rendendo 3% ao ano pode ser usado para amortizar esse financiamento e acelerar ainda mais
a sua quitação. Então você consegue com muita tranquilidade, com um mínimo de planejamento, quitar o financiamento de 30, de 35 anos em muitas vezes menos de 10 anos, e aí aquele imóvel passa a ser 100% seu, sem nenhuma parcela, sem nenhum dinheiro devido ao banco. Agora, por que eu disse que você deve aproveitar para fazer um financiamento imobiliário antes do subsídio acabar? Porque a fonte desse dinheiro barato está secando. A poupança e o FGTS, eles estão sendo gradativamente drenados de recursos. Só no primeiro semestre desse ano de 2026, a poupança perdeu 39 bilhões de reais. Os brasileiros estão sacando mais do que depositando todo ano o dinheiro da poupança. Tanto que o Banco Central já anunciou um novo modelo de financiamento imobiliário valendo a partir do próximo ano, 2027. Justamente porque a regra antiga acaba não parando em pé mais. E uma coisa que 7 anos operando crédito me ensinaram é que o apetite dos bancos abre e fecha com o ciclo de funding. Quando o dinheiro barato aperta, quem paga a conta é a taxa e a régua de aprovação. Eu não sei te dizer se essa janela fecha em 3 ou em 10 anos. Ninguém sabe, ninguém consegue cravar esse número, mas a direção é clara. E uma direção clara, mesmo com prazo incerto, significa que a gente tem uma janela para aproveitar o modelo atual do financiamento imobiliário, que é pesadamente subsidiado pelos recursos da poupança e do FGTS. Agora, você deve estar pensando, os juros podem cair porque eu não espero para financiar depois. Porque o financiamento imobiliário tem uma assimetria que quase ninguém usa de propósito e que muitas pessoas nem sabem que existem. Se o juros sobe, você está protegido. A taxa é fixa, a única coisa que varia é a TR e ela varia muito pouco. Dificilmente ela passa de 1% ao ano. É muito diferente, por exemplo, do IPCA. Agora, se a taxa de juros cair, você consegue aproveitar essa queda fazendo uma portabilidade. Você migra o seu financiamento de um banco para outro ou mesmo mantém no mesmo banco, mas renegocia a taxa porque o banco não quer perder o seu contrato que está lá ativo. Isso aconteceu muito na pandemia. Os juros básicos da economia foram lá no chão, a taxa mais baixa de juros que a gente já viu no nosso país, e muita gente que tinha um financiamento travado na casa dos 10, 11, 12% ao ano, as taxas que a gente tem hoje em atividade no Brasil, muita gente acabou conseguindo renegociar essas taxas para 6, 7% ao ano, reduzindo muitas vezes a parcela em mais da metade. Mesmo com financiamento ativo, elas conseguiram fazer esse movimento, porque os bancos sempre vão ter incentivos a renegociar ou eles vão querer tirar o seu financiamento ativo de outro banco para pegar para sua própria carteira e aí, claro, eles vão ter que oferecer as taxas atuais do mercado para se manter competitivos. Então, você tem, quando faz um financiamento, a proteção de saber que aquela taxa de juros é travada. Se tudo der errado, se a taxa de juros do Brasil explodir, ela não vai mudar, ela vai continuar aquela taxa que está no seu contrato. Agora, se tudo der certo, a nossa economia melhorar e a taxa de juros reduzir muito, a gente ficar com juros de nível europeu, por exemplo, lá embaixo, você vai conseguir aproveitar e reduzir a sua taxa de juros, mesmo tendo contratado com uma taxa de juros inicialmente mais alta. Por isso que muita gente sofisticada, muita gente que às vezes tem dinheiro para pagar à vista, acaba financiando, porque hoje, por exemplo, vale mais a pena você deixar o seu dinheiro no banco, pegar o financiamento e você ainda vai ter um valor de sobra todo mês, porque no banco você vai ter uma rentabilidade maior do que os juros que você vai pagar no financiamento, graças a esse sistema altamente subsidiado que nós temos no nosso país. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te convencido a buscar um financiamento imobiliário, pelo menos para você estudar a ideia. Se você tem uma renda estável, se você tem uma renda comprovada, se você já sabe onde você quer morar pelos próximos anos, não tem por que você não buscar um financiamento imobiliário, não tem por que você continuar morando de aluguel. É literalmente um dos únicos benefícios que nós temos no nosso país, é o fato de que nós conseguimos comprar imóveis com taxas de juros mais baixas do que elas deveriam ser com taxas de juros subsidiadas e ainda temos, como eu falei, o benefício de poder quitar antecipadamente, de poder mudar a taxa de juros caso ela caia ao longo do contrato. Então, é literalmente algo que todo brasileiro deveria fazer. Bom, ficamos por aqui. Lembrando que a Crédios é uma consultoria de crédito imobiliário. Hoje nós trabalhamos exclusivamente com crédito com garantia de imóvel. Então, se você precisa de capital de giro para o seu negócio, se você precisa tirar algum projeto do papel e tem um imóvel quitado ou quase quitado, com saldo devedor de financiamento
abaixo dos 30% do valor do imóvel, fale conosco e um de nossos consultores vai te atender e vai buscar o melhor crédito com garantia de imóvel, o melhor home equity para você. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, porque a gente posta conteúdo sobre crédito, principalmente sobre crédito imobiliário, toda semana.